a gente dá um jeito. Começou. Top. Beleza. Primeiramente, boa noite, gente. Esse microfone não serve para nada. Novamente, é a Stephanie aqui. Então, hoje eu vou estar entrevistando a maravilhosa Mari. Eu chamo ela só de Mari, mas ela vai falar o nome real dela. E ela vai se apresentar agora. E é isso, a Mari ela está desenvolvendo jogos e tal, e a gente vai falar sobre isso agora. Pode falar, Mari. Então, assim, boa noite. Meu nome é Mariana, mas eu também me apresento como Flash, dependendo do lugar que as pessoas me conhecem. Eu sou artista, designer e acabei desenvolvendo alguns jogos por interesse, por ser mestre de RPG aí há uns anos, né? Eu trabalho um pouco nessa área com projetos menores e atualmente eu estou me programando para lançar em um outro jogo. Legal! E então, Mari, vamos ao quadro de perguntas agora. Terríveis perguntas. Antes de tudo, como você conheceu esse mundo maravilhoso do RPG? Tipo assim, do RPG, dos board games, vulgo o mundo das drogas. Como foi? Então, pode crer que chegou uma época na escola, ali mais ou menos na quinta, sexta série, eu andava muito com os meninos, porque eu sou uma pessoa muito sem jeito social e garotos eram tão sem habilidades sociais quanto eu. Então, um deles chegou um dia desses falando, tipo, bora jogar RPG? E eu falei, que isso, velho? E a partir desse momento, a pessoa, tipo, fez um misto de 3D e T com uma aventura qualquer, a gente jogava todo recreio. Era um negócio bem zoado, eu nem sei se pode ser chamado de RPG, porque como todo bom brasileiro, às vezes a gente só tava fazendo ficha. Mas foi o que me fez interessar no assunto, eventualmente. Eu acabei pesquisando sobre uma coisa ou outra, deixei o hobby de lado, voltei ali para uma época ali de 2014, mais ou menos, voltei a me interessar no assunto, e agora eu coleciono RPG na minha estante. Isso! Eu também tô nessa. Inclusive, tem uns livros ali, Curse of Strahd está olhando para mim, inclusive. Mas então, eu queria que você falasse um pouquinho desse RPG que você fez, tipo, ligado à educação. Esse que você fez, que eu não vou falar ainda, apesar de eu estar com o livro nas minhas mãos. Então, o RPG que eu ofereci para a academia, né, no caso, para o UNB, como um projeto de TCC, foi o Memórias de Ioí. Foi um RPG baseado num livro escrito pelo povo ticuna. Eu, infelizmente, não consegui entrar em contato com ninguém desse grupo. Esse ano só eu consegui enviar esse projeto para as pessoas darem uma olhada e ver se interessavam. Mas antes disso, eu só tinha a ideia, caraca, ia ser muito legal ter um RPG sobre cultura indígena que viesse do ponto de vista do que eles já falaram. Então, peguei esse livro, peguei as ideias deles e falei, poxa, isso dá uma aventura de RPG, porque, convenhamos, tudo dá uma aventura de RPG. Sim, com certeza. E esse enfoque desse RPG do Memórias de Ioí conta a história de um grupo de adolescentes, de jovens, que está tentando recuperar as memórias culturais do Brasil. Não necessariamente só do povo ticuna, mas qualquer memória cultural, seja por conta de festas, seja por conta de algum mito, seja por conta de alguma história, essas coisas estão se perdendo nesse mundo e esses jogadores recebem uma habilidade de ir atrás dessas memórias que tomam formas físicas e usar isso para recuperar o mundo mágico que existe aí por trás dessa história. Meu objetivo com isso era mais falar sobre, claro que eu vou colocar algum tipo de perigo, e nesse caso são certas coisas que os próprios povos indígenas estão passando, dificuldade com pessoas tomando a cultura deles, de pessoas invadindo as terras, de pessoas não respeitando o que eles querem dizer. E a partir disso eu pensei, isso dá um mega vilão de RPG, tipo,
malvado de torcer o bigode, sabe? Eu, caraca, que jeito melhor de fazer as pessoas empatizarem do que colocar elas na posição, sabe? Com certeza. Tem até Isso. um board game sobre a criação, sobre criar empatia. É aquele board game que eu te falei sobre feminismo. Muito. Ah, sim. Depois eu vou te passar, Tá ligado? as coisas, os rolês. Ele está em desenvolvimento ainda. Mas, continuando, quais que foram as primeiras ideias que guiaram esse RPG para você? Tipo, como começou e tal? Começou, inclusive antes do meu projeto de TCC, eu já estava trabalhando, né, com estudar, com entender algumas culturas indígenas, principalmente por causa da Lorena Herrero, a Et, ela fez um trabalho, tipo, de explodir a mente durante o Inktober, que foi sobre criaturas mágicas no geral, mitos, lendas e todos esses tipos de coisas, só que com enfoque na América Latina, e especialmente no Brasil. A partir disso eu pensei, pô, real, a gente tem tudo isso e a gente não usa para nada, saca? Tipo, pô, que vacilo. Então eu peguei essa ideia e eu falei, qual é a outra coisa que eu mais gosto no universo? Caramba, é RPG, olha só que surpresa. Juntei mais a questão do RPG e mais alguns estudos de psicologia que eu estava lendo na época que retratavam o RPG como uma ferramenta de estudos psicológicos, seja com pessoas que precisam superar problemas pessoais, sejam uma questão de criação de empatia, mas no geral, RPG desenvolve as pessoas. Eu pensei, pô, eu preciso que as pessoas se desenvolvam nesse ponto da cultura indígena. Eu tenho a ferramenta, porque que ainda não existe uma coisa que junta os dois. Eu falei, vou fazer. A parte mais demorada, real, foi encontrar alguém que pudesse me falar sobre o assunto, porque eu, de maneira nenhuma, quero tomar a cultura de ninguém e dizer, gente, olha como eu sou a salvadora dessas pessoas, eu estou trazendo conteúdo aqui. Não é meu ponto. Então, por isso, eu consegui encontrar uma professora na faculdade de português, não, de pedagogia, que estava fazendo um trabalho com esse povo, e aí falou, pô, eu tenho esse livro, tu não quer? E aí eu, minha cabeça abriu, né? Pô, é um livro que as próprias pessoas fizeram, por que eu não vou usar, saca? Tem tudo que eu precisava ali. E a partir disso eu criei o jogo. Que incrível! Tipo, véi! E assim... Parece que as coisas só se encaixaram. Com certeza! Parece, tipo, realmente uma história de RPG. Na verdade, a gente já tá jogando um RPG. Você já é nível o quê? 22? 23? Mas continuando. Por que você acha que esse assunto, basicamente a cultura indígena, é algo que pode ser aprendido de forma lúdica? Por que você acha que criação dessa empatia e tal dá essa ideia? Pô, então, dentro desses estudos de psicologia que eu estava vendo, normalmente você tem que se esforçar muito para alguém que tem uma dificuldade de sentir empatia se colocar no lugar de algo. E no RPG isso é a base dele. Então, meio que te força a fazer isso. Você tem que se sentir no lugar de outra pessoa, você tem que se sentir com os mesmos desafios, com os mesmos perigos que esse outro grupo de pessoas acaba vivendo. Claro que eu trabalho isso de uma forma tipo, cheia de mágicas e toda lúdica, porque eu pensei nesse projeto mais voltado para um público jovem, então ali entre os 10, 18 anos, né, que é uma época que a vida já é muito difícil para se trabalhar uma coisa de uma maneira muito realista, né? E eu queria que fosse algo divertido, porque a diversão é algo que traz mais vontade de se juntar naquilo, de entender, de saber mais, de se enfiar de cabeça no assunto. Não, então, com meio que foi por certeza. isso. E uma aula expositiva, ela não traria tanta coisa rica, ia né? ficar num conteúdo muito maçante, ia ficar um negócio tipo...
E eu não quero isso, eu quero que as pessoas sintam vontade de entender de verdade, de chegar e, tipo, se você tiver um colega indígena na sua escola, ou se na sua faculdade, ou se você sabe de algum projeto com algum grupo de pessoas indígenas na sua cidade, no seu estado, que as pessoas sintam vontade de ir lá e falar: putz, eu ouvi isso num RPG que eu sei que é tipo totalmente nada a ver com a realidade, mas eu quero saber, eu quero ajudar, porque as coisas que eu fiquei sabendo por ali são um monte de cocô, e eu, tipo, caraca, eu não consigo imaginar alguém passando por isso na vida real. E aí tem uma mobilização. Aí você coloca isso no ambiente de escola, que é um movimento, que é onde as pessoas estão aprendendo sobre o mundo, que é onde as pessoas estão começando a se ligar para essas questões sociais, para questões políticas, e aí, tipo, junta, como eu disse, as peças se juntam meio que sozinhas, sabe? Meu Deus, que incrível. Não, de novo, tô falando que incrível, vício de linguagem, de novo. Toda entrevista é a mesma coisa. Não dizendo que elas são maçantes, mas é porque sempre tem um vício de língua aqui. Mas continuando. Não, tá tranquilo. E assim, como foi o processo de criação do jogo? Como foi para você dar início a tudo isso? Poxa, teve tipo, muita relação aí atrás, teve teste atrás de teste, teve muito estudo. Graças existem existe a biblioteca da UNB, porque sem ela não ia viver. Tem muito estudo, claro, sincretismo está ali sempre presente em boa parte dos livros, mas é uma fonte de conteúdo legal de se estudar quando você já tem consciência disso. Teve eventos de cultura indígena nessa época, então foi, tipo, muito legal. Então a construção aconteceu mais ou menos assim. Tive a ideia, estudei o sistema de RPG que focasse mais em história e que criasse mais a simpatia. Eu acabei chegando no PBTA, que é o Empoderados pelo Apocalipse, que é um sistema delicinha, super fácil, tranquilíssimo de pegar para qualquer pessoa que está começando a aprender RPG. Muito mais fácil do que ficar estudando tabelas e fazendo 1000 fórmulas matemáticas para você, tipo, andar de um quadro para o outro. E aí, a partir disso, eu fui pegando quais são os aspectos importantes que eu preciso nesse jogo. É eles, então, que eu vou dar enfoque nas minhas mecânicas. E aí, eu peguei livros sobre estudo de mecânica de jogos. E aí, eu fui trabalhando em cima disso, e entendendo o que eu podia usar, o que eu não podia, o que podia ser muito, 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 muito feio de abordar, tipo, como se fosse uma coisa minha, sendo que é uma coisa de uma cultura a qual eu não pertenço. Eu fiquei tipo, meu Deus. Mas foram com essas coisas, conversando com pessoas de fora também para me dizer, tipo, se eu não estava pisando na bola com ninguém, se eu estava ok no meu caminho. E acabei chegando nessa versão final aí. Tipo, depois de muita, muita pesquisa, muitos vídeos, muitas conversas pelo Facebook. Nossa, de verdade. É um trabalhão também fazer um sistema, né? É um trabalhão fazer um jogo de RPG. Nossa, é ralação demais. Mas assim, Principalmente porque você acaba levando alguma coisinha ou outra, né? Tipo, você tem que levar em conta recompensa, se a pessoa vai se sentir recompensada de jogar. Você tem que pensar se o jogo está equilibrado o suficiente, se você não criou, tipo, um personagem que consegue ficar forte demais, e aí, tipo, quebra todo o seu jogo e você não consegue mais jogar a partir de agora. Então, tem que levar tudo isso em conta. E isso foi no período de fazer TCC, então, assim, só estresse. meu Deus. TCC, né? TCC na UNB. Mas, primeiro, você já entra na UNB, começa as aulas, entra na RU, 10 de estresse. Nossa. Não, o RU é a parte boa, né? Mas, continuando, você acha que esse jogo ele pode ser utilizado na sala de aula? Nossa, definitivamente. Eu consigo ver ele em vários aspectos. Seja para a questão de inclusão social entre os alunos. Tem uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer com meus jogadores de RPG, que é pedir para eles escreverem o que os personagens dele, como eles se sentiram durante o RPG,
o que eles entenderam a partir disso. Então, aí já vem produção de texto, língua portuguesa, você pode tipo, desenvolver tudo a partir disso. Filosofia, sociologia tá meio que ali, tipo, meio que intrínseco dentro do jogo, né? Uhum. Eu cheguei a conversar com alguns professores para trabalhar a história dentro desse jogo também. Claro, do ponto de vista das culturas indígenas que foram... Eu não sei falar uma palavra muito boa, muito bonita, mas que, tipo, pô, a galera chegou pisando na bola, saca? Para dizer no mínimo. Sim. Porque eu não sei o quanto eu posso xingar aqui, mas... Como é o curso da BCE e o Espaço Pop, eu não sei também. Mas, assim, qualquer coisa a gente bota a culpa no Romélio. Eu falaria muitos palavrões sobre como as pessoas têm tratado os povos indígenas, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. Mas, né, é para isso que eu fiz o jogo, para tentar fazer alguma coisa. Certeza. Inclusive, ele tá na minha lista de eu tentar narrar em um dos meus, tipo, na disciplina, num dos momentos da disciplina. Primeiro eu vou narrar o Primeva do Átila, porque o Átila, pelo visto, ele quer muito que alguém teste, balanceie o jogo dele, sabe? Tipo, dá uma balanceada ali, dá uma arrumada não, ali. tem que verificar, assim, se outras pessoas vão entender o jogo como você tá pensando, né? Sim, com certeza. E, bom, como é que você acha que tipo, a gente utilizaria isso em sala de aula? Vamos fazer uma sessão de RPG sobre uma sessão de RPG. Inception! Basicamente, tipo assim, você chega, o professor tá lá olhando para você assim, vou até botar um óculos. Como é que você vai apresentar, por exemplo, possivelmente numa sala de aula, ou se você quiser colocar um horário contraturno, alguma coisa assim, como você faria? Na proposta que eu fiz Lembrando para algumas escolas, a gente fez como contraturno. Opa. Voltei. Oi, você tá de volta? Peraí, eu ainda não consigo te ver. Eu acho que é problema do meu computador, provavelmente. Não. É o meu mesmo. Eu ainda não tinha ligado a câmera. Eu tava mó, tipo, onde está mais? Olho vermelho procurando. Mas pode continuar falando, desculpa. Sim, a gente estava na... Ai, que desculpa, meu computador que acabou a bateria. Mas a gente estava falando como um professor poderia apresentar isso na turma, né? E eu estava vendo que eu já tinha proposto um projeto assim em outras escolas, quase foi lá para frente, chegou a pandemia, infelizmente. Mas a ideia seria fazer isso num contraturno ou no recreio, em que eu montaria os horários dos alunos, porque RPG, querendo ou não, é uma atividade que não funciona muito bem com mais do que 8 pessoas numa mesa, e 8 é muito complexo. Sim. Eu, pessoalmente, não gosto de narrar para mais do que 5 pessoas. Então, eu
chamaria esses 5 alunos, eu teria conversado já com outro professor para saber se tem algum conteúdo que ele gostaria de trabalhar, por exemplo, em questão de história, ou em questão de português, e a parte, ou sociologia, ou filosofia, ou alguma dessas matérias. E a partir disso eu teria montado a cena, a aventura, baseado nisso que eu conversei com os professores. Eu não vou assumir que eu tenho conhecimento de todas as matérias do universo. O que eu tenho é o básico, é ensino fundamental e médio, felizmente. Uhum. Mas eu imagino que a partir disso eu posso dar uma atenção única para cada aluno. Esse projeto estava indo especificamente para alunos que estavam tendo dificuldade com as matérias, né? Porque já que essas crianças não estavam conseguindo aprender o conteúdo na maneira convencional, a gente ia tentar um outro método que fosse mais divertido e que talvez surgisse mais interesse para essas crianças, entende? Uhum. E aí, a aventura, contando talvez, por exemplo, se fosse trabalhar um momento da história, eu posso dizer que todo mundo esqueceu que esse momento da história aconteceu. A partir daí, vocês têm que conseguir a memória desse momento. E aí eu ia dar um tompeiro sobrenatural aí, para desenvolver essa história. O Memórias de Ioí envolve muito uma questão de proteção de natureza, querendo ou não. Porque as árvores são as que mais mantêm memórias das coisas que aconteceram, dos lugares, e elas são um NPC que sempre dá muita dica, que sempre tipo, ajuda muito, que meio que te direciona os caminhos, que pode te dar respostas enigmáticas. Assim como as nossas árvores atualmente contam muito a história do que já aconteceu no Brasil muito tempo atrás. Você pode ver por machucados nas árvores, Anyway, geografia, geologias and stuff. Biologias. E a partir disso... Olha, mais uma matéria que eu podia ter incluído. Olha, tipo assim, na biologia, eu estou desenvolvendo projeto. Desculpa, rapidão, fala só isso. Que a Tranquilo. gente está falando sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, só que no ponto de vista dos animais. E assim, a gente tá, tipo assim, teve um jogador não, um dos desenvolvedores, né? Que isso é meio que um TCC, whatever. Que falou que só pelas relações ecológicas da casca de uma árvore você consegue entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, tipo, aí eu peguei mais ou menos isso bem por fora, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu peguei isso por fora e falei, caraca, as árvores que vão guardar o conhecimento todo, pode crer? Então, tipo, trabalhando isso, por exemplo, nessa aula de história, eu tentaria desenvolver o que foi que aconteceu, trazendo essa perspectiva da comunidade indígena, porque a nossa história meio que foi escrita pelos colonos. Então, tipo, tentar buscar isso de volta. Isso, claro que eu poderia, tipo, acabar levando para outros aspectos, como eu disse, do português. Fiz a sessão. E aí, o que você acha que acontece depois disso? E aí eu peço para o aluno construir a narrativa como um deverzinho de casa sobre o que acontece depois da sessão. Como é que você interage com seus amigos? Trabalha questão de interpretação, porque você tem que ter entendido a história para escrever alguma coisa, elaboração de texto. Então, assim, espaço para você construir algo sobre isso não é algo que falta, sabe? Sim. E, bom, eu nem sei o que dizer, tipo, é realmente um trabalho muito incrível. Eu tô com ele aqui. Gente, Por favor, leia o meu trabalho. Gente, inclusive, Mário, você vai querer disponibilizar o Memórias de Oi para quem está assistindo o curso e tal, tipo, como um resumo? Ele tá disponível na íntegra no arquivo da UNB. Depois, no meu TCC, depois que tem todo aquele trabalho de pesquisa, tem todo o arquivo de material de regras aí disponível no fim do livro. Então, assim, você pode pular a parte da pesquisa se isso te interessar, mas porque eu não vou garantir que todo mundo tá a fim de ler páginas e páginas sobre
estudo da integração de como o jogo funciona, o jogador, o programador. Esse trabalho você já fez também. Vai jogar? Exatamente. O povo quer jogar. Se for para jogar, então bora jogar. E aí tem isso no final do livro, tá tudo explicadinho. Eu tentei fazer ele o mais completo possível agora. E aí ele é possível já de jogar, por exemplo, eu pego esse arquivo e eu envio para outra pessoa deveria ser capaz de jogar. Uhum. Foi inclusive esse o arquivo que eu enviei para algumas colegas que eu conheço. Só que devido à pandemia e dependendo dos lugares em que as pessoas estão, não tem internet. Droga. Ou demora muito para a internet funcionar, tipo, dependendo do lugar que as pessoas estão, saca? Nossa, só companhia telefônica para ir até lá, às vezes é tipo uma droga, saca? Sim, de fato. Então, assim, estou esperando para caso venham a acontecer correções e eu possa lançar um Memórias de AI 2.0. Inclusive, Mari, deixa eu te dar um bisu. A gente, eu e o professor Domingos, eu já tô virando uma persona do professor Domingos. Tipo assim, a gente já está trabalhando com professores da escola pública para gamificação de algumas matérias. E assim, se você quiser participar, velho, quando você tiver mais tempo, você tá muito super top. Você vai adorar. Tipo assim, se você ver esse curso, você vai ver a entrevista com o professor Domingos. É muito legal. O professor Domingos já me conhece, já tá aí nos contatinhos. E, tipo assim, tem um professor da gamificação que ele colocou, basicamente, você criar uma ficha de RPG, só que você é um ser uninuclear, multinuclear, você é um RNA, você é um RNA mensageiro. Qual grupo você é? Não, que qualquer um que tenha assistido Hataraku no Saibo vai, na mesma hora, ficar tipo, não, totalmente faz sentido. O Hataraku no Saibo, eu acho que ficou como Cells at Work, eu acho. Em inglês. Cells at Work. Sei que tem na Netflix. Assistam. Inclusive, eu assisti e eu quero fazer um RPG sobre imunologia, porque a matéria é uma das matérias mais doidas do meu curso e que todo mundo reprova. Pelo menos eu reprovei umas 4 vezes. Mas, continuando. Teria facilitado a vida. Sim, com certeza. Mas, continuando. Se você tivesse alguma coisa, tipo assim, um recado para falar para quem está assistindo esse curso, para quem está dando ideia, para curiosos, professores, alunos, jogadores de RPG, o que você diria para essa galera que está nos vendo agora? Meu Deus. Ai, meu Deus, peraí. Pô, eu acho que eu falaria para essas pessoas para procurarem os eventos de comunidade indígena, se vocês quiserem saber um pouco mais do assunto, se interessem, se envolvam nesses assuntos, fingir que não tem como você aplicar essas estruturas de sociedade dentro do seu jogo, fazer a galera se ligar nos problemas que a gente tem. Se você não acredita que isso é possível dentro de um jogo, você está só vacilando. Então, tipo, galera, vamos nos conscientizar, vamos apostar nisso e confiar nos adolescentes e nas crianças, que eles são, tipo, muito capazes de entender esse rolê. Basta você ter paciência para explicar. Eles são literalmente futuro, né, velho? Pô, velho, se a gente não tiver paciência para explicar para eles o que a gente, tipo, pensa sobre o que deveria ser melhorado, aí não tem o que fazer, pô. Eles vão chegar na nossa posição e vão ficar, putz, é real, né? Tem que mudar, agora tem que avisar a próxima. Vamos mudar. O que custava ter avisado? Sim. Exatamente, basta a gente querer para mudar, saca? Sim. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito você, Mari, por ter dado a luz da sua presença nesse rolê. E, assim, muito obrigada, de verdade. E você vai querer deixar suas redes sociais para a gente seguir o seu trabalho incrível, maravilhoso e tal? Do contrário, tudo bem também. Pô, então, se vocês quiserem me seguir, eu tenho um canal que atualmente está só a arte, mas que eventualmente eu vou desenvolver o meu trabalho de RPG, que é o @flashzilla. Ou se vocês quiserem me encontrar por redes sociais,
do Facebook, por exemplo. Acho que eu prefiro só o Facebook. Então, vou cortar aqui, ó. Então, gente, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me procurar pelo @Flashzilla no Facebook, lá eu posso responder qualquer pergunta. Eu vou estar introduzindo mais sobre esse projeto, mais sobre outros projetos que virão de outros jogos, sejam eles relacionados a outras culturas ou alguma série avulsa que a gente estava assistindo e resolveu fazer um RPG. Mas fica ligado lá que eu costumo postar bastante coisinhas. É isso. E aí? Pera. Pode falar. E também acompanha o pessoal da Coiab. A Coiab está com um projeto 10 de 10, topíssimo, de podcast com pessoas diversas para falar sobre esse assunto. A galera do... Sigam a Lorena Herrero. Ela é incrível, o trabalho dela é incrível, ela faz a puta pesquisa do caralho. Romélio, pode falar essa parte. Tudo bem. Mas é isso. Eu vou parar de gravar agora, beleza? Beleza. 2 minutos.